bem com vocês? A professora Regiane espera, tá? E deseja sinceramente que sim, que vocês estejam, ó, muito bem, tá? Em casa, aproveitando para estudar e se cuidando também, ok? Então vamos para a nossa aula de correção, tá? De geografia. E toda aula de correção eu começo com uma mensagem. E a mensagem de hoje diz o seguinte, tá, meus amores? Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito, ok? Então, quanto mais você faz aquilo de uma forma disciplinada, você consegue chegar à excelência, tá bom? Ou seja, fazer muito bem aquilo. Quanto mais você pratica, melhor você fica, tá certo? Então, correções aqui, né, das atividades do capítulo 1, prioritariamente, tá bom? Por quê? Porque a gente vai fazer essa aula número 6, parte 1 e parte 2. A parte 1 eu vou corrigir os capítulos, né? O capítulo 1, tá? As atividades do capítulo 1. A parte 2, eu vou fazer a correção do capítulo aí, das atividades do capítulo 2, para que a gente não fique, né, muito extenso e vocês não consigam chegar. Então, faz primeiro um, depois já fazendo o outro, aí como vocês acharem mais viável. Ok? Então, vamos aí para o capítulo 1, que é aquele capítulo que fala, né, as populações no mundo, tá bom? Foca muito a questão populacional, essa análise, essa observação aí a nível mundial, ok? Envolvendo todos os continentes. Então, primeira questão, tá? A gente começa na página 23, ele coloca tanto o gráfico quanto o textozinho para vocês, e aí ele vai para as questões de acordo com esse texto, tá certo? Então, a gente observa que a China, né, ele é o país mais populoso do mundo, né? Ele vai colocando isso, né? Justamente por conta da tendência demográfica atual. Enfim, ele apresentou essa colocação aí com base no texto. Não vou fazer a leitura porque senão fica gigantesco. Com referência à reportagem 1 e os dados apresentados no gráfico, justifica a adoção da política do filho único na China no final da década de 1970. Então, foi adotado na China essa política aí do filho único para se fazer o controle populacional. Então, eu falei para vocês, né, que foi necessário, eles entenderam como necessário, porque senão a China não teria condição aí em termos de oferecer o que é básico para a sua população por conta da quantidade de pessoas. Então, eles criam a política do filho único, que é aquela que o casal pode ter apenas um filho, tá bom? Não sendo permitido o segundo filho aí, e caso o casal opte por isso, tem que pagar a multa, tem que assumir todos os gastos com esse segundo filho, ok? Então, foi adotada pelo governo chinês para tentar fazer o controle de natalidade, porque o país já tinha uma população aí gigantesca, como tem até hoje, né? E foi importante para controlar. Apresenta duas preocupações econômicas do governo chinês para a mudança na política populacional apresentada na reportagem 2. Então, ele finaliza a política do filho único porque ele percebeu que a gente estava tendo uma quantidade de homens, né, muito maior do que mulheres, e também porque se a gente não freasse, né, não parasse com essa política, poderia sim ter uma dificuldade para a mão de obra, né, e para a reposição natural dessa população que eles tinham, né, para a manutenção dessa população. Então, ela foi finalizada oficialmente em 2015, né, dentro desse contexto aí. Pausem aí e façam as correções necessárias, tá certo? Pesquise e escreva sobre a prática da xenofobia a partir dos fundamentos, né, propostos aí pela ONU acerca dos direitos humanos, né? Então, o que seria a xenofobia? Essa aversão, esse medo a estrangeiro. E o que a ONU coloca nessa declaração? Que a gente não deve ter, né, essa prática da xenofobia, até porque nós somos aí pessoas, né, do mundo. Então, precisa ter essa cooperação entre as nações para receber, inclusive, as pessoas que são refugiadas. Ou seja, que chega no país sem condição, né, para estar no seu. Então, vai porque não tem aí uma opção. Então, é muito importante, né, esse entendimento aí. Ok? Então, pausem aí e façam essa observação, lembrando que aqui é uma questão de pesquisa também. Ok? A resposta vai estar aí, mas vocês deveriam pesquisar, inclusive, a questão dela que coloca os direitos humanos. Questão de número 3, tá? Uma questão de proposição, falando sobre o êxodo rural mundial, tá bom? Ou seja, essa saída dessa população do campo para a cidade, né, a nível mundial, e aí ele
faz as proposições e ele queria saber, né, quais são as proposições corretas. Tá? No caso, a proposição 1, 3 e 4 seria a correta, tá bom? Para a colocação aí na questão número 3. A questão número 4 também é uma questão de proposição, tá bom? Só que agora falando sobre o fenômeno migratório de modo geral, envolvendo todos os níveis de migração, não mais especificamente um, como a gente tem na questão anterior do êxito rural. Aqui ele já fala, né? Já fala e faz uma mistura aí dos movimentos, dos tipos de migração. E aí, meus amores, a alternativa correta nessa questão número 4 seria a alternativa 1. Também comentei com vocês em sala, já fez esse movimento de correção, né, dessas questões que precisariam de um debate, né? Então, todas, né, somente o registro para vocês. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 1, 2 e 3 seriam aí, no caso, as afirmações corretas que ele tanto pede aí para vocês. Essa questão aqui, a questão número 5, ele dá um mapazinho, né? Um mapa de quem? Prioritariamente aí o mapa, né, da África, mas a gente também pegou uma porção do Oriente Médio e também uma porçãozinha que está escurazinha, né, da Europa. Assinale a interpretação correta a partir do mapa aí ao lado. A alternativa correta seria a E, né? A natalidade dos extremos da sul e norte da África é menor do que a da sua região central. E a gente percebe o que, minha gente? Justamente por conta do mapazinho mais escuro, comentei na sala com vocês, quanto mais escuro, mais a gente tem aí a indicação dessa transição, né, em termos de população. Então, é uma questão de observação realmente de mapa, que foi comentado em sala com vocês. A sexta questão é uma questão de marcar, tá bom? Falando aqui, né, sobre a questão dos refugiados. Lembrando que os refugiados, né, podem ser refugiados políticos, ambientais, né, por guerras. Então, o refugiado é aquela pessoa que vai se refugiar. Chega, né, em outro país, ele não é um imigrante normal, porque ele não vai porque ele quer. Ele não tem a opção de permanecer no seu país, portanto, ele tem que se refugiar em outro, ok? E aí, a alternativa correta aqui para marcar nessa questão aí seria a alternativa D. Lembrando que a gente fez essa conversa, tá, em sala, sempre, sempre. Na página 44, baseado na leitura, né, do cenário 6, aí no livro de vocês, desenvolva com suas palavras o conceito aí, né, de globalização. O que seria essa questão da globalização aí que a gente comentou na sala, né, que é um fenômeno social de integração entre os países, a nível político, econômico e cultural social, tá bom? Aqui eu resumi, mas cada um deveria criar o seu conceito a partir do seu entendimento do que seria aí globalização. É colocada aí uma resposta, né, pessoal, porque cada um ia ter a sua, mas ligada no mesmo tronco, né, entendendo o que seria essa globalização. 2, porque, né, aí a gente precisamos entender a questão por que se formaram os impérios na história da humanidade. Então, qual a necessidade de se ter um império? Como a gente viu em vários momentos da nossa história, né? Então, justamente por conta da necessidade que sempre foi observada, da necessidade de dominação, e dominação inclusive de territórios, principalmente, na verdade, território. Então, os impérios eles eram formados por conta dessa necessidade de dominação territorial, que fica aí explícita, nítida, né, em diversos momentos. A questão de número 3, quais foram os instrumentos, né, que permitiram aí o alto grau de integração pela atual fase da globalização? Foi a revolução e o aumento, vocês vão lembrar que comentei, né, da questão técnico, científico e informacional. Então, a globalização ela está no nível que ela está, de integração entre os países, justamente por conta desse desenvolvimento técnico e informacional, tá? Avanço a essa questão de tecnologias ligadas à comunicação, principalmente. Tranquilo? Focando aqui na questão do número 4, ele diz assim: como as grandes navegações foram importantes para o processo da globalização e quais as consequências? Eu comentei em sala, né, quando eu falei das fases dessa globalização, entendendo e mostrando para vocês que a fase das grandes navegações é considerada o momento, né, da história que se inicia essa globalização, ou pelo menos a ideia de globalização. O nome vem bem depois, né, globalização na década de 80, mas nesse momento aqui a gente já tinha a ideia, né, no próprio processo das grandes navegações,
já se tinha a ideia do que seria essa integração e essa necessidade de integração, tá bom? Por isso que é tão importante criar essa ligação, que seria essa fase aí inicial, ok? 5, explique a expansão do capitalismo no pós-guerra, tá? E o papel das multinacionais nessa atual, né, fase da globalização. É essencial, né? Até porque a globalização econômica ela se dá a partir das multinacionais. Ou seja, a empresa que ela é criada em um país, mas ela está em vários, ela atua em vários. Então, a globalização econômica ela se dá prioritariamente aí, né, de uma forma quase que 100% através da globalização, né, no processo de globalização, através das multinacionais, ok? E ela é importante, né, porque ela vai reconstruir, né, seus espaços, os países que saíram devastados nesse pós-guerra a partir desse processo aí, né, das multinacionais. Então, as multinacionais elas são essenciais para o processo de globalização e para essa reconstrução aí da economia desses países no pós-guerra, tá bom? Sexta, como funciona o processo de terceirização da produção pelas grandes empresas mundiais atualmente? Então, esse processo de terceirização, ou seja, ele não faz mais o produto inteiro, então ele vai terceirizando, né, para outros países a produção de partes, ficando aí, né, um país específico somente para a montagem, ou a montagem acontecendo em vários países também, ok? Mas ele vai fazer cada peça desse produto que ele vende em um local que ele encontra mão de obra e produtos mais baratos. Então ele vai fazer as partes em diferentes espaços mundiais para que isso fique mais barato. Então o intuito aqui é que baratear o processo de produção, por isso que se faz a terceirização. Ok? Tranquilo? A questão número 7, ele vai falar um pouquinho sobre o que seria esse desemprego estrutural. Ele pede para vocês, né, reforçar a ideia desse desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural está muito ligado, no ano, à questão que a gente já vinha falando em sala, que está ligada à questão da substituição da mão de obra por máquina. Então, é um desemprego ligado à estrutura de produção, que é a estrutura de produção a partir da Revolução Industrial, como ele coloca inclusive na pergunta, a gente teve uma Revolução Industrial, né? Ou seja, implantamos aí o uso de máquinas, e essas máquinas, querendo ou não, substituem a mão de obra humana. E isso provoca o desemprego estrutural, o desemprego na estrutura de produção, tá bom? Que é aí já um processo até que meio pensado, tá bom? Então seria esse comentário que vocês precisariam entender. Vão pausando aí, vão observando o que o livro coloca e traz de mais informação que vocês não colocaram aí, né, no livro de vocês. Essa questão aqui, né, na página 47, é uma questão de observação. Quais as principais características do espaço antes e depois do processo de urbanização? Então a gente percebe que antes a gente tem um espaço, né, um cenário aqui muito belo, ligado à questão aí, né, do espaço rural, né, do espaço aí do campo, e a gente vai percebendo a modificação, a pré-construção, né, e praticamente não existindo mais a questão ligada, né, ao espaço rural. Então há um processo de mudança, de transformação total a partir da ocupação humana e da urbanização. Que fatores provocaram a mudança observada no espaço? Os fatores foi justamente a questão, né, econômica, que leva à urbanização e à humanização desse espaço aí geográfico. Ok? Tranquilo, né? Vocês não tiveram problema para responder essas questões de urbanização, porque estava muito molezinha. Quais as principais consequências ambientais, sociais e econômicas do processo de urbanização? Há diversos tipos de poluição, né? São consequências, mudança na rotina, na estrutura do trabalho, na estrutura da sociedade, na estrutura familiar, tá bom? E o surgimento aí de novos postos de trabalho também são consequências dessa transformação que a gente visualiza ali na imagem. Em sua opinião, tá? Quais as vantagens e as desvantagens de se viver em um ambiente pouco urbanizado? Então, cada um ia dar sua opinião aí de vantagens e desvantagens, né? Vantagem poderia ser aí, né, menos poluição, mais tranquilidade. E desvantagem, né, perderia aí algumas opções de mercado de trabalho, né, também algumas
melhorias, né, a gente vai colocar assim, na qualidade, né, que é ofertada no espaço aí das cidades. Poderia ser aí, né, mas vocês que vão escolher porque é pessoal, tá bom? Aqui ele coloca um textozinho, né, tendências globais, tá, em termos de fecundidade, ou seja, de questões aí de nascimento, né, também muito ligada a isso. E com base no texto é correto afirmar o quê? Aqui era uma questão que eu falei para vocês em sala, que era uma questão de leitura, né, e interpretação de texto, ok? E a alternativa correta, né, pegando quase um copia e cola do que está no texto, né, mudando aqui poucas coisas, seria a alternativa A. Comentamos o porquê em sala de aula. Não foi isso? Meus amores, esse daqui era uma questão muito interessante que a gente fez, né, a gente comentou e debateu muito, né? A, Europa, B, né, seria o continente aí africano. Vamos para as questões. Aqui na A, ele diz assim, ó, a área destacada pela letra B revela uma qualidade de vida oposta à representada na letra A. Por que há essa mudança aí, né, um processo de ter aí uma questão oposta? Porque na A, a gente estaria falando aí do processo, né, de um desenvolvimento de saúde, de educação, porque a gente está falando do continente europeu. Então, há uma evolução natural, que a gente já sabe. E na questão aí da África, a gente também sabe que tem essa diferença. Descreva as diferenças entre ambas e avalie aí o impacto da qualidade de vida da área B, tá? Por conta do ritmo de crescimento. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quanto mais o país ele passa por dificuldades, né, financeiras, geralmente a gente tem aí um número de habitantes bem maior, né, do que a gente teria no lugar que a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, o processo de evolução, né, demográfica que a gente vivencia na África se dá por conta dessas condições precárias que existe, que a gente sabe que existe, né? Então, isso seria a grande diferenciação aí. Vocês vão aí pausando e vão respondendo, por favor, tá certo? Na B, né, ele pergunta assim, apesar de estarem muito próximas à área B, né, A e B, apresentam ritmos de crescimento populacional bastante diferentes. Por isso, por aquilo que eu já estava falando aí para vocês, né? Então, por que há essa disparidade aí nesse crescimento? Por conta do nível, né, aí social. Então, naturalmente, a gente está tendo aí uma diferença em termos de população. Enquanto a Europa está em declínio populacional, ou seja, permanece a mesma coisa, está caindo, a África a gente está tendo uma elevação populacional aí gigantesca. A C, ele pede para você colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Primeira proposição é falsa, segunda falsa e somente a última seria a verdadeira, como a gente comentou, essas questões aí, né, de verdadeiro ou falso, marcar em sala. Então, só confiram aí se vocês colocaram ou não. A quarta é para vocês observarem o mapa. 1, 2 e 3, as porções aí, tá bom? A observação, questões sobre esse mapa. Por que, né, as áreas aí são parecidas, são tão parecidas, são tão diferentes? A área aí, do caso de 1 e 3. 1, falando dos Estados Unidos, e a 3 aí da porção que pegaria aí, né, principalmente a China e também a Índia. O que tornam elas parecidas? O nível de crescimento industrial, tá bom? Então são áreas extremamente industrializadas. E o que tornam elas diferentes? A questão demográfica e também a questão do nível, né, e da qualidade de vida. São pontos aí que são para a gente nortear essa diferença. No que diz respeito ao quantitativo populacional, caracterize a área, né, destacada pelo número 2, indicando os fatores de sua densidade demográfica atual. 2 é a África do Norte. Aqui, gente, está muito ligado, como eu falei para vocês, é uma questão de religião. Então, apresenta taxa de crescimento demográfico menor em relação ao resto do continente. Aqui eu falo para vocês, né? Então, a África subsaariana, onde a gente vai ter os maiores índices, né, os maiores números em termos, né, de população. Por quê, professora? Justamente por aquilo que eu estava colocando para vocês, né? Porque quanto mais a gente tem um nível de escolaridade baixo, geralmente a gente tem uma quantidade maior de crianças, né? Um ritmo aí de demográfico, né? De aumento da população demográfico maior, tá bom? Então, na África do Norte, a gente tem um certo desenvolvimento. Ficam os países que têm um certo desenvolvimento aí
na África. Por isso ela se diferencia tanto, aí é tão gritante essa diferença. Aqui, ele ainda falando, né, no caso da C, sobre esse mapa, as áreas destacadas no mapa pelo 2 e 3 apresentam diferenças populacionais, né, consideráveis. Contudo, são semelhantes no que diz respeito à atração e repulsão populacional. Por quê? Porque a área 3, né, compreende os 3 países mais populosos do mundo. Índia, né, aí Paquistão e também a gente tem aí, incluindo também Bangladesh, né. Já na África, a gente estaria observando o chamado, né, África branca. Então, há uma diferença também muito grande. Ok, minha gente? Porque, como aquilo que eu disse para vocês, essa parte da África é uma parte desenvolvida, África branca desenvolvida, né, que a gente tem um nível maior do que o restante do continente. E naquela parte do continente, né, asiático, a gente tem aí um aumento da população. E uma queda naquela parte 2, que é a parte da África do Norte. Então é muito importante que vocês observem. Avalie o desdobramento desse fenômeno com relação à migração mundial no início do século XXI. Que fenômeno? A questão aí do atentado terrorista às Torres Gêmeas, né? Como isso mudou? Mudou que ficou mais rígidos, né? Rígido aí a questão da entrada de pessoas dentro do território, principalmente dos Estados Unidos. Então, o processo de imigração, ela sofre uma nova legislação, ela sofre com uma nova legislação por conta desse atentado, tentando tornar mais rígido possível essa entrada de pessoas no ambiente aí dos Estados Unidos, né, temendo, inclusive, esses outros processos aí, né, de enfrentamento. Ok? Então, meus amores, capítulo 1 finalizado, tá bom? Primeira parte aí dessa aulinha 6 finalizada, tá bom? Então, aproveitem aí.